Oi, está começando mais um episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de sair no Brasil. Só que hoje a gente tem um programa especial para você. É uma homenagem a um dos grandes poetas da língua portuguesa, uma celebração dos 500 anos de Luís de Camões. Este episódio do 451 MHz conta com o apoio do Instituto Camões, Instituto da Cooperação e da Língua e da Lei de Incentivo à Cultura. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um andar solitário entre a gente. Eu nunca contei estar cheio com a gente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode a seu favor nos corações humanos a amizade se tão contrário a si é o mesmo amor. Eu aposto que todo mundo que está ouvindo esse podcast sabe pelo menos um pedacinho desse soneto. Bom, mas afinal, quem foi o Luís de Camões? E por que a gente está falando dele nesse momento? É o que a gente vai tentar responder aqui nesse programa. A primeira razão é essa, porque a gente quer falar de poesia e quando o assunto é poesia não precisa apresentar muita justificativa. O que importa é a beleza. Você gosta de poesia? Mas além de ser um baita poeta, o Camões acabou se misturando à própria língua portuguesa. Ele virou uma espécie de sinônimo. Pensando aqui, nos idiomas ocidentais, talvez só o Pushkin na Rússia ou o Shakespeare na Inglaterra tenham essa ligação tão forte com a língua literária. É como se eles fossem os próprios autores do idioma. Ainda bem que não existia copyright naquela época, né? Mas além de ter virado um sinônimo da língua portuguesa, da língua literária, o Camões se misturou de tal maneira à identidade portuguesa e ao próprio Estado português que hoje é difícil separar uma coisa da outra. Eu não me lembro aqui de nenhum escritor do Ocidente que tenha se tornado sinônimo de um país que nem o Camões. E dependendo da época, isso pode ser bem complicado quando o autor é apropriado pelos nacionalismos e pelas disputas políticas. E isso também aconteceu com o Camões, como a gente vai ver aqui. Só que o Camões também foi apropriado pelo povo. Ele virou comercial de TV, conversa de bar, ponto de encontro em Lisboa. Pois é, as pessoas combinam "Te vejo aos pés do Camões", que é uma estátua que existe lá no Chiado. Ele deu nome a um bife no Rio de Janeiro, virou sucesso no rádio com a Legião Urbana e denunciou a censura na ditadura militar no Jornal de São Paulo. Quem foi esse cara? É uma loucura pensar que um texto escrito em 1500 e bolinha lá em Portugal, aqui no Brasil tenha sido musicado nos anos 1990, ou então aparecido em propaganda de perfume nos anos 2000 e até de picape, agorinha mesmo em junho de 2024. Amor é fogo que arde sem se ver. Só quem é apaixonado por picapes lança 2 de uma vez. Menos, né, pessoal? Bom, a gente pode até saber 1, 2 ou todos os versos dele. Só que descobrir quem foi o homem por trás dessas palavras não é uma das tarefas mais fáceis. Não que ele seja desconhecido, muito pelo contrário. No dia 10 de junho, que é o dia que o pessoal especializado combinou que seria o aniversário do Luís de Camões, é comemorado o Dia de Portugal, o Dia de Camões e o Dia das Comunidades Portuguesas. Seria como se em vez de 7 de setembro, a gente tivesse o nosso feriado nacional em 21 de junho, quando nasceu o Machado de Assis. Não é uma boa? Eu convido você, ouvinte do 451 MHz, a entrar com a gente nessa campanha cívica. Um cara que, vindo da baixa aristocracia portuguesa, serviu como criado das grandes casas fidalgas de Portugal.
Depois de morto, ele se tornou símbolo máximo da poesia em língua portuguesa. Agora, entender tudo isso já são outros 500, com perdão do trocadilho. Mas a gente aceitou o desafio. E hoje a gente vai contar, por exemplo, que o Camões, grande poeta nacional, também foi um mulherengo. Era bom de copo, morreu de sífilis e de vez em quando saía fazendo arruaça por aí. Pois é, o Camões era um safado, né? Era um tarado. Inclusive, por muito tempo tentou se descobrir qual era a sua musa e descobriram que não era uma nem duas, eram dezenas de musas. A voz inconfundível é do Gregório do Vivier, mas eu vou deixar ele se apresentar para vocês. Eu sou Gregório do Vivier, sou ator, comediante, poeta e mais, acho que é isso, pai de 2 meninas. O Greg deixou de fora do currículo a segunda informação mais importante. A primeira é que ele é pai de 2 meninas. Mas ele não disse que é formado em letras. E vem daí uma certa obsessão que ele tem pelo soneto, e também uma grande admiração pelo Camões. Dos 4 livros de poesia que o Gregório já publicou, 2 são só de sonetos. Sonetos de Amor e Sacanagem, publicado no Brasil pela Companhia das Letras, e Sonetos, que foi publicado em Portugal pela Tinta da China em 2017. A primeira vez que me deparei com Camões como poeta, como sonetista, foi na escola ainda. Alma minha gentil que te partiste tão cedo dessa vida descontente. Acho que foi esse soneto. E amor é fogo que arde sem se ver, né? E é ferida que dói e não se sente. E parece um pagode, né? Eu amo. É um pagode pronto. Amor é fogo que arde sem se ver. Difícil dizer se é Camões ou Fundo de Quintal. É um verso digno, eu acho, dos nossos melhores pagodes. Então eu conheci novo e fiquei muito fascinado, eu adorava. Agora, por que esse auê todo em torno do soneto? Ainda tem gente escrevendo soneto por aí? O Greg é um deles, mas e aí? Quem mais? O soneto é uma forma fixa da poesia, ou seja, é um poema cheio de regras formais que têm que ser seguidas para que ele possa se chamar soneto. Ele foi criado no século XIII pelo italiano Giacomo da Lentini e foi ficando popular a partir do século XVI, pelas mãos de 2 outros italianos, o Dante Alighieri e o Francesco Petrarca. Esses aí eram 2 craques. E escreveram bem na época do livro impresso, o que ajudou muito o soneto a circular pela Europa. O Camões, inclusive, era um grande imitador do Petrarca, e dizer isso não tem nenhum demérito para ele. Para começo de conversa, naquela época nem existia copyright, direito autoral, etc. e tal. E nem a ideia de originalidade, exatamente. E uma das qualidades que as pessoas viam nos grandes poetas era a capacidade de imitar outros grandes poetas. Falando em grandes poetas, eu vou aproveitar para convocar um dos nossos, Manuel Bandeira, para explicar por que o Camões se transformou num mestre do soneto. Abre aspas. Os sonetos apresentam em forma concisa a essência do lirismo camoniano. Esse lirismo deriva do idealismo amoroso de Petrarca, mas a personalidade de Camões era bastante forte para marcar no modelo petrarquiano o cunho do seu gênio. Como disse muito bem Fidelino de Figueiredo, Camões passou de imitador do soneto petrarquiano a criador do soneto camoniano, de tão larga e profunda influência na lírica luso-brasileira. Fecha aspas. Quer dizer então que, para o Bandeira, o soneto foi a forma que expressou melhor a poesia do Camões, e que a personalidade dele foi muito além do modelo que o Petrarca forneceu. E aí ele criou uma coisa original. O Bandeira, que também foi um grande sonetista, escreveu isso em Noções de História das Literaturas, um livro que está esgotado há muito tempo. Então quer dizer que quem inventou o soneto na língua portuguesa foi o Camões. Para falar dele então, antes de qualquer coisa, a gente tem que falar de soneto. E para ajudar nessa missão, a gente resolveu chamar também o cara que ensinou tudo isso para o Gregório. Se você é ouvinte do 451 MHz, vai reconhecer essa voz do episódio de Lota e Elizabeth, sobre a Elizabeth Bishop e a Lota de Macedo Soares. E também do especial narrativo sobre o Nelson Rodrigues. Não por acaso, a Bishop, que era americana, traduziu Camões para o inglês. Sou Paulo Henriques Brito, sou carioca, tenho 72 anos, sou tradutor e escritor. E trabalho muito com forma poética, estudo versificação portuguesa e também tradução de poesia do inglês para o português, é uma outra especialidade minha. O Paulo é um dos heróis da minha vida e também de muitos outros tradutores literários.
Ele é professor da PUC do Rio de Janeiro, que foi onde o Gregório estudou. Ele também é autor de vários livros de poesia e também de prosa, e é um dos grandes sonetistas dos dias de hoje, além de um grande professor de poesia e de tradução literária. Ele contou pra gente como funciona o esquema de rimas da epopeia, que é uma outra forma poética que celebrizou Camões. Para além dos sonetos, a obra mais famosa do Camões é Os Lusíadas, que é uma epopeia. O Lusíadas é chamado oitava rima. São estrofes de 8 versos, todos decassílabos, rimando o esquema AB, 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 CC. Isso obriga o poeta a encontrar 3 rimas em A, né, e 3 rimas em B. Quando Paulo fala que o esquema é AB, 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 CC, ele quer dizer que o primeiro, o terceiro e o quinto versos têm que rimar entre si, assim como o segundo, o quarto e o sexto. Já o sétimo e o oitavo versos precisam rimar entre si. AB, 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 CC. Só que além dessas rimas, eles precisam ser decassílabos, quer dizer, eles têm que ter obrigatoriamente 10 sílabas poéticas. E além do mais, as coisas tinham que fazer sentido e ficar bonitas, né? Vamos pegar um soneto do Camões para ver como é que funciona isso aí. Nesse poema, a dor da ausência fica mais pequena, ele usa o esquema das rimas em AB, BA, AB, BA, CDE, CDE. Ouve só. Quando vejo que meu destino ordena que por me experimentar de vós me aparte, deixando de meu bem tão grande parte, que a mesma culpa fica grave pena. O duro desfavor, que me condena, quando pela memória se reparte, endurece os sentidos de tal arte que a dor da ausência fica mais pequena. Mas como pode ser que na mudança daquilo que mais quero, este tão fora, de me não apartar também da vida? Eu refrearei tão áspera esquivança, porque mais sentirei partir, senhora, sem sentir muito a pena da partida. Quer dizer então que as 2 primeiras estrofes, que são conhecidas como quartetos por terem 4 versos, rimam as palavras ordena, pena, condena e pequena. São as rimas em A no primeiro e no último versos de cada quarteto. As rimas B vão em aparte, arte, reparte e arte. Já as estrofes finais, chamadas de tercetos por terem 3 versos cada uma, são rimadas no esquema CDE, CDE, ou seja, rimando entre si os primeiros versos de cada estrofe, mudança e esquivança, os segundos, fora e senhora, e os terceiros, vida e partida. Esse esquema CDE-CDE já era uma assinatura do Camões, uma marca registrada dele diferente do modelo italiano criado pelo Petrarca. Agora, imagina fazer tudo isso em 1.102 estrofes e 8.816 versos, que é o tamanho dos Lusíadas que ele escreveu no esquema AB, 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 CC. Acontece que, pelos critérios canônicos, vamos dizer assim, não bastava rimar. As rimas tinham que ser ricas, ou seja, você não podia pegar as opções mais fáceis. Verbos conjugados no mesmo tempo verbal, por exemplo, eram considerados uma rima pobre. Você tinha que buscar palavras improváveis para rimar. E todo poeta tinha em casa um dicionário de rimas. Só que o Camões subverteu esse valor e se afirmou como poeta com uma série de rimas pobres. Ele rima particípio numanais, ele rima passado com honrado, eu não estou nem aí, rimas paupérrimas. Você vai escrever um poema de milhares de versos, com esquema de rimas, vai precisar de 3 rimas iguais de A e 3 rimas iguais de B em cada estrofe. Você não pode se dar o luxo de ficar procurando cisne, rima com tisne. Não tem tisne nenhum nele. Ele vai rimar as coisas, verbos, particípios, adjetivos, as rimas dele são pobres, né? E ele não está nem aí para isso. É o que eu acho, aliás, maravilhoso, né? Só que o soneto não era só uma questão de rima rica ou rima pobre. Além do esquema de rimas, a métrica era outra coisa muito importante, que o poeta precisava dominar muito bem, nem que fosse para transgredir como o Camões fez com as rimas. O soneto, assim como um cubo mágico, ele tem essa particularidade que, se você ajeita um verso, é provável que você estrague o seguinte. E se você ajeita o seguinte, talvez você estrague o verso anterior. Ele é um cubo que precisa ser montado com certa paciência, e quando funciona, é uma delícia. É um gozo gigante você olhar para aquilo e falar, encaixou, porque ele tem uma série de restrições, não é só que ele é feito de 14 versos decassílabos, rimados. É uma coisa doida isso aí, né? Um cubo mágico, só que com 14 lados, 14 cores diferentes.
Mas vamos em frente para entender como é que esse brinquedo funciona. Você tem uma série de regras que tornam a feitura do soneto um desafio. Por isso é tão surpreendente que Camões tenha escrito tantos sonetos e tão perfeitos, tão irretocáveis, porque cada soneto é um milagre quando ele funciona, quando ele é impecável, porque ele depende de todas essas regras. A métrica é a contagem das sílabas poéticas, que não correspondem exatamente às sílabas que formam as palavras e que a gente aprende na escola, na aula de português. Eu estou simplificando bastante aqui, porque tudo isso é uma espécie de ciência chamada versificação, que os poetas aprendiam desde pequenos a partir dos grandes autores e também de manuais muito técnicos. O Paulo Henriques Brito ensina isso na PUC-Rio. E o Manuel Bandeira é autor de um manual de versificação em língua portuguesa, que é uma beleza. Mas é uma coisa tão complicada que não dá pra gente aprofundar muito por aqui. O que importa é que naquela época, se o cara não dominasse tudo isso, não era poeta. Não tinha o menor respeito por parte dos outros, dos leitores, dos estudiosos, poetas, etc. Por isso mesmo, fica essa dúvida. Como é que o Camões dominaria tudo isso sem ter passado por uma universidade? Não existem provas nem de que ele foi para a universidade, nem de que ele não foi. Hoje as coisas mudaram. A gente tem o verso livre, que não tem nem métrica nem rima, e nasceu no começo do século XX. Os critérios também são muito diferentes dos daquela época. Ah, então que maravilha, quer dizer que eu falo em verso livre e não sabia? Pode até ser, só que para alguns poetas, como o Greg e o Paulo, ao contrário do que a gente pode pensar, a métrica é que liberta. Eu me apaixonei pela poesia, por escrever poesia através da métrica fixa, da métrica regular. Então os primeiros poemas que eu escrevi já eram sonetos, porque eu descobri que a métrica liberta. Quando você quer dizer algo, a chance de você dizer algo que já foi dito é gigante. Se você tenta encaixar esse algo dentro de uma métrica específica, a chance de surgir algo novo é muito maior. Então a métrica, ela liberta e te obriga a falar coisas novas, quem sabe até inéditas, de criar metáforas frescas, ao invés de repetir metáforas gastas. Bom, até parece contraditório. Quanto mais regras, mais limitações, mais dificuldades o poeta tem para escrever, mais oportunidade ele tem para ver uma coisa nova aparecer ali na página. Essa é uma das coisas mais incríveis do mundo da poesia. Eu acho muito desafiador por causa disso. A dificuldade dele faz com que cada pequeno encaixe dê um prazer sem tamanho. E, ao mesmo tempo, ele tem um tamanho, justamente o soneto, que é curto, são 14 versos, então, para, por exemplo, contar uma história, que Camões se faz às vezes, né, como no Alma Minha Gentil que Fascista, dessa mulher amada que partiu, mas que repousa na mente e tal, tem uma narrativa inteira que ele tem que ter um poder de síntese enorme, para além das rimas e da métrica de tudo. Então, eu acho muito fascinante, eu acho que o bom sonetista, como Camões foi perfeito, ele tem que dominar muitas características, né? Mas sobretudo a língua e a música que tem dentro da língua. As regras da métrica são bem complexas. Seria impossível resumir aqui. O que é essencial é que o Camões pegou a métrica e mais uma vez subverteu as regras, deixando a marca registrada dele na forma de metrificar. Vamos ouvir o Greg. No soneto clássico você não pode repetir palavras. Você não pode nunca botar cesura na quinta sílaba. Você tem que botar na quarta e na oitava se for sáfico ou na sexta se for heróico. Só para explicar rapidinho, a cesura que o Gregório mencionou é o nome que se dá a uma pausa obrigatória no meio de qualquer verso que tenha mais de 7 sílabas. A origem da palavra cesura é a mesma de cisão, corte. Também significa mordida, cicatriz. É nessa pausa que nos permite encher os pulmões que o poeta dá essa mordida e coloca o acento na sílaba tônica. Para a métrica tradicional, qualquer verso de mais de 7 sílabas tem que ter cesura. Então, por exemplo, de quantas graças tinha a natureza? A cesura está logo ali no ti, a sexta sílaba do verso. Isso faz dos versos dos Lusíadas decassílabos heróicos, ou seja, versos de 10 sílabas com a cesura na sexta sílaba. Os versos camonianos são perfeitos, eles são heróicos, todos eles. O que isso significa? Cesura na sexta sílaba. Então ele cria lá mais de 8.000 versos, imagina, todos eles heróicos, todos eles metricamente perfeitos, impecáveis. De novo, o Paulo Henriques Brito. Não me lembro de ter, nunca passou pente fino, mas não encontrei jamais um verso, um decassílabo que não tem acentuação na sexta sílaba do Camões. Então imagina só o que era fazer 8.816 versos com a métrica perfeita,
a cesura no lugar certinho. Só que na verdade foram 8.815 versos perfeitos. Por um mistério que o pessoal discute até hoje, logo no comecinho da sua obra mais ambiciosa, o Camões inventou de romper com a regra de ouro e teve a petulância de meter uma cesura no lugar errado. Tem uma sílaba atravessada em toda a sua poética. Uma sílaba atravessada, que por acaso é o segundo verso dos Lusíadas, logo no segundo, e ninguém até hoje entende, isso é um grande mistério da língua portuguesa. Por que é que Camões, o versador perfeito, que jamais escorregou uma métrica, né? O Camões não tem um verso mal ajambrado, não tem um verso, uma rima média, não. O Greg está falando sobre o segundo verso dos Lusíadas, a obra mais conhecida do Luís Vaz de Camões. Vamos lá. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana. A cesura do primeiro verso está lá no lugar certinho, em rões. As armas e os barões assinalados. Repara que eu vou no embalo só até a sexta sílaba. As armas e os Aí eu dou uma pausa, pego um arzinho e completo. Rões assinalados. As armas e os barões assinalados. Só que em seguida a cesura está na quinta sílaba, em tal, que da ocidental praia lusitana. Logo no segundo verso, Lusíadas, ele me escreve: que da ocidental praia lusitana, que da ocidental praia lusitana. Ocidental é a cesura. Que da ocidental praia lusitana. Ou seja, a cesura na quinta sílaba, sendo que no livro inteiro ele faz cesura na sexta. Inteiro, quando eu digo, é inteiro mesmo, tá? É o livro, não é uma maneira de dizer. É o livro inteiro, não tem outra cesura na quinta. E é a única cesura proibida. Por que raios o Camões fez uma coisa dessa? Uma imperfeição tão sem vergonha logo no comecinho do livro. E se foi de propósito, porque foi uma vez só em 8.816 versos. Por que o Camões fez isso no segundo verso do poema, botou uma cena na quinta sílaba? Jamais vou entender. Mas tirando esse segundo verso, nem isso, os versos do modo geral são bem convencionais, com acento na sexta e na décima, né? Então é um mistério. Tem gente que diz que sim, foi uma ousadia, foi deliberado. Tem gente que diz que não, pode ter escapado sim, porque ninguém é perfeito. E tem gente que é tão radical na veneração de Camões que ainda argumenta que talvez a pronúncia de ocidental fosse diferente. Contar a história do Camões é uma verdadeira epopeia. Além das regras formais que o Paulo Henriques Brito mencionou, a epopeia é um longo poema que geralmente glorifica os grandes feitos de heróis, deuses e outros personagens da história e da mitologia. E também um monte de marinheiros. A partir do que se sabe sobre a vida do Camões, não é difícil concluir que ele viveu como um personagem de uma epopeia. Foi capaz de pelo menos um feito heróico, salvar de um naufrágio o manuscrito da sua epopeia. Não era um poeta de gabinete. Ele sabia do que estava falando, porque também era marinheiro, que nem os heróis dos Lusíadas. Mas espera lá, então é uma autoepopeia? Autoficção? Autopoesia? Vamos ouvir no próximo bloco para saber o que a gente tem a responder sobre isso. Bom, a gente conhece a figura do Luís de Camões de selos, notas, moedas, estátuas e livros escolares de língua portuguesa. É uma imagem que parece até gravada no nosso cérebro. No retrato mais tradicional dele que a gente conhece, realmente parece que o Camões está posando para uma moeda ou para uma medalha. Ele está vestido com uma espécie de armadura, tem os ramos de louro enfeitando a cabeça e nas mãos ele está segurando uma pena e um livro. No pescoço, ele está usando uma gola que hoje é bem extravagante, mas que era comum naquela época, toda engomada, cheia de dobras, chamada gorgueira. Esse troço supostamente servia para evitar sujar a roupa, mas na verdade era um sinal de posição social de quem usava. E um desavisado pode pensar que o Camões está dando uma piscadinha marota pra gente 5 séculos depois, porque ele está com o olho direito fechado, mas o esquerdo está olhando para você. Esse retrato foi feito no século XVII. Ou seja, bem depois da morte do poeta. Uma época em que o nome dele já era sinônimo de boa língua portuguesa. Mais do que isso, o Camões já tinha se tornado um símbolo da própria cultura e da história de Portugal. As feições dele lembram as estátuas greco-romanas. Os caracóis dos cabelos e da barba parecem perfeitos demais. E o nome dele está escrito em latim na legenda, Ludovicus,
e não Luís. Olhando para esse retrato, é impossível não se perguntar o que essa imagem tem de verdadeira no sentido biográfico e o que tem de mítica. Uma outra imagem do Camões, de autoria do Fernão Gomes, foi feita entre 1573 e 1575, ou seja, quando o poeta já estava na virada dos 50. O original desse retrato se perdeu, mas ele chegou a ser reproduzido por um outro artista, e assim a gente consegue ter uma ideia um pouco menos idealizada sobre quem ele foi. Lá está a gorgueira no pescoço do Camões, mas a roupa dele mais parece uma vestimenta aristocrática do que uma armadura militar. O nome dele está escrito em português, Luís. O olho direito também está fechado, que nem no outro retrato, mas a expressão traz uma certa melancolia. O volume da caixa craniana, coberta por um cabelo meio ralo e o rosto mais fino, dão uma impressão mais humana. Até porque a gente se dá conta de que o Camões não andava por aí com raminhos de louro na cabeça. É mais o rosto de alguém que você pode ter conhecido por aí. Quem sabe num vagão do metrô de Lisboa, numa prisão do Rio de Janeiro, num luau em Ubatuba ou num porto da Indonésia. Digamos que de Camões sabemos pouco, não é? Porque no século XVI não existia registro civil. A gente conversou com a Maria Boquicchio, a dona da voz que a gente acabou de ouvir. Ela é professora e coordenadora da linha de investigação de poética e retórica do Centro Interuniversitário de Estudos Camonianos da Universidade de Coimbra. A Maria não esconde um entusiasmo quando o assunto é o nosso poeta. Um homem que deitou tudo a perder, viveu de amor e desamor e foi completamente humano, foi um poeta incógnito, um poeta vadio, um poeta encurralado no pouco espaço de tempo e de vida em que viveu. Um Camões dramático, um Camões dividido, um Camões subversivo, revolucionário e que em tudo foi o nome do seu tempo, do século XVI, mas é sobretudo o nome do nosso tempo. As lacunas são muitas, e é fascinante observar os caquinhos que vão sendo descobertos pelos especialistas. Mas uma coisa que também é fascinante é perceber como cada tempo histórico se apropria dos autores clássicos e redefine esses autores segundo as questões de cada época. Mas sabemos que, para enquadrar por grandes linhas, a família paterna vinha da Galiza, a mãe era de Santarém, ele tinha um tio Bento, que seguiu a carreira das letras e do sacerdócio. Camões teve, com certeza, uma instrução superior, não sabemos se teve uma instrução ao nível universitário ou ao nível de colégios, que eram muito prósperos em Coimbra. Hoje em dia, acredita-se que o Camões tenha nascido em Lisboa no ano de 1524. Mas outras cidades, como Coimbra, Santarém e Alenquer, também reivindicam ser o berço do poeta, e a data exata do nascimento ainda é objeto de muito debate. Nós podemos dar muitos palpites, não é? E nós, quando somos, a filologia ensina que nós não podemos avançar hipóteses que não sejam comprovadas, e a ciência nos ensina isso. Nós, no fundo, não podemos comprovar, nós temos que regressar aos documentos, só os documentos vão nos dar pistas de leitura. E de fato, sendo a mãe de Santarém, a hipótese mais provável, Santarém é próxima de Lisboa, a caminho pela casa materna dos próprios avós, poderia ter acontecido o nascimento, mas nós não podemos absolutamente identificar um lugar geográfico. A filologia ensina que só os documentos falam, e até não encontrar o tal documento, nós não podemos opinar. Seja como for, com mais ou menos 25 anos, ou seja, entre 1548 e 1549, o Camões embarcou com o pai para Marrocos. Ali, num episódio que até hoje é bastante obscuro, ele perdeu o olho direito. Correu a versão de que o Camões ficou caolho num combate glorioso e heróico. O Manuel Bandeira disse no livro dele sobre história das literaturas que tudo aconteceu numa escaramuça com os mouros. Outros disseram que o poeta perdeu o olho depois de espiar uma mulher através da fechadura. Mas não foi nada disso. Segundo os primeiros biógrafos, o acidente aconteceu numa batalha naval.
Uma faísca de canhão feriu o poeta no olho. Provavelmente era um canhão amigo. Será que era outro poeta? Seja como for, por causa desse episódio, ele ganhou uma homenagem meio galhofeira nos botecos do Rio de Janeiro. Quem conta essa história pra gente é o xará do Camões, o também poeta, escritor e historiador Luiz Antônio Simas. Existe um prato típico, clássico, da gastronomia de botequins, de bares, muito popular no Rio de Janeiro, que a gente chama de bife a cavalo. Esse bife a cavalo, basicamente, é um pedaço de filé ou contrafilé, que vem com 2 ovos fritos por cima, encavalados, portanto. Acontece que quando o bife vinha apenas com 1 ovo frito por cima, as pessoas costumavam dizer que era o bife a Camões. Por quê? Porque Camões era o poeta caolho. Então o pessoal dizia que era apenas 1 ovo frito, representando o olho bom do poeta Luiz de Camões. Vamos combinar que batizar comida de boteco no Rio de Janeiro não é pouca coisa. Vale mais do que muita premiação literária. Só que o povo pode ser implacável, até mesmo fazendo homenagens. Olha só essa historinha que o Simas contou sobre um outro homenageado na baixa gastronomia carioca. Como essa cultura de rua tem suas peculiaridades, a turma ainda criou o bife a Getúlio. Só que esse bife a Getúlio, na verdade, é um bife sem carne. Acontece que durante a Segunda Guerra Mundial havia racionamento de carne. Então as pessoas diziam que quando você botava 3 ovos fritos num prato com arroz e feijão, 2 ovos realmente representavam os ovos e 1 fingia que era um bife. Era uma maneira da turma satirizar a crise no período da guerra e o racionamento de carne durante o governo do Getúlio Vargas. Agora, em relação a Camões, não resta a menor dúvida. O bife a Camões é aquele em que apenas 1 ovo frito vem por cima, encavalado, portanto. Bife a cavalo, 2 ovos fritos. Bife a Camões, 1 ovo frito. Bife a Getúlio, 3 ovos fritos, 1 fingindo que é carne. A gente sabe que o Camões nunca pisou no Rio de Janeiro, mas ele deu um belo rolê pelo mundo da época, que estava se expandindo de forma muito acelerada a partir de Lisboa, justamente. Depois da aventura em Marrocos, o Camões esteve em vários lugares e acabou indo parar em Goa. Hoje, Goa faz parte da Índia, é um dos estados indianos, mas ficou na mão dos portugueses até os anos 60 do século XX, e até hoje tem gente por lá falando português. Não por acaso, as Índias eram o destino do herói do livro do Camões, o Vasco da Gama. O navio do Camões naufragou provavelmente durante uma tempestade. A lenda, que foi imortalizada por Severino de Faria, diz que o poeta conseguiu se salvar boiando numa tábua e escapou nadando. Com uma das mãos, ele dava braçadas e cortava as águas, com a outra segurava o manuscrito dos Lusíadas. E com a terceira mão, ele salvou a sua bem-amada, uma mulher que estava ao seu lado. Mentira, ele não tinha 3 mãos, parece que ela se afogou, na verdade. E ele preferiu salvar o livro. O Gregório do Vivier comentou esse boato na conversa com a nossa equipe. Embora reza a lenda de que ele teria deixado a mulher se afogar para salvar os Lusíadas, e que ele naufragou e de um lado tinha os Lusíadas, do outro a mulher, e ele salvou os Lusíadas. É uma coisa bem portuguesa essa, sabe, eu acho. Os portugueses, em geral, preferem a obra, a vida, a poesia, a imanência do corpo. Então, eu acho que é mentira, mas para mim, se for verdade, esse mito, é a inauguração, eu acho, de uma tradição portuguesa de sacrifício da vida em prol de uma obra, em sacrifício do sexo. Acho que Bocage não teria feito isso. Então, eu estou mais na linhagem do Bocage, daqueles que salvariam a mulher amada e deixariam a obra naufragar. Pode ser que o Greg tenha razão e que o making-off seja tão interessante quanto a história que é contada no livro. Nem faria sentido resumir essa história aqui, porque eu não quero chatear o ouvinte. Mas por que a gente acha tão difícil quando tem que estudar os Lusíadas na escola? Não é leitura difícil, na verdade. Claro que o problema é que você tem que ter uma edição anotada, porque ele vai citar eventos da história de Portugal que nós não conhecemos bem, né? Basicamente, é a história do Vasco da Gama, que é o homem que
encontrou o caminho marítimo para as Índias. Só que uma das coisas bonitas que acontecem numa sala de aula, especialmente dentro de uma faculdade de letras, ou quem sabe num podcast ou audiolivro também, é quando a gente entra de verdade num grande livro e acontece uma espécie de mágica, que para mim é que nem a sensação de subir numa montanha bem alta e depois olhar as coisas lá de cima. O esforço é enorme, mas a vista vale a pena. Os alunos sempre morrem de medo de abrir os Lusíadas. E é um espanto quando eles começam a entender. É um espanto quando eles leem o episódio da Inês de Castro e se comovem e reconhecem ali uma poesia de amor e de lirismo. Quem está falando é uma pessoa que está acostumada a ver essa mágica acontecer na sala de aula. Ela é uma das principais professoras de literatura portuguesa no Brasil. Eu me chamo Sabrina Sedelmaier, eu sou vice-presidente da Associação Internacional dos Lusitanistas, sócia benfeitora do Real Gabinete Português de Leitura, mas o que eu tenho mais orgulho, né, é de ser professora, de estar em sala de aula. A Sabrina dá aula na UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. E Os Lusíadas é um dos livros que ela trabalha com os alunos da graduação. Então, quando estão lendo, né, de uma forma, eu sempre faço uma espécie de close reading, e eles percebem que não é um livro tão colonialista como eles haviam imaginado, que há um espaço de colocar em xeque a empresa colonial, esse impensado colonial, como diz o Eduardo Lourenço. Então, é um momento muito, muito bonito, que é esse momento de quebrar, né, essa ideia de uma mitificação, de todo mundo saber quem é Camões, mas poucos terem lido o Camões. É impossível ler Os Lusíadas na mesma chave imperialista da época em que ele foi escrito e publicado. Hoje, isso não faz o menor sentido. Afinal, como diz um antigo slogan de uma empresa de mudanças aqui de São Paulo, o mundo gira e a lusitana roda. Então, qual é o valor poético desse livro 500 anos depois do nascimento do autor? Vamos ouvir de novo o Paulo Henriques Brito. Os Lusíadas, a meu ver, é um momento em que o Camões se destaca realmente, porque ele faz uma epopeia que é diferente das outras epopeias. É a epopeia mais tardia, ela mostra a consciência de que ela já está vivendo num tempo diferente, né? Não tem nenhuma ingenuidade ali, né? O Camões não é um Homero, não é uma voz como se imagina ou se imaginava, que é uma emanação de um povo. Não, ele é uma pessoa com nome e endereço, né? Ele tem um projeto pessoal de poesia, que é um projeto nacional e pelo qual ele espera ser recompensado para a frustração dele, né? Bom, agora deu para entender por que ele salvou o manuscrito do naufrágio. Você não faria o mesmo se fosse o seu projeto pessoal de poesia? Ainda mais um projeto que também é nacional, pelo qual você esperava ser recompensado, como disse o Paulo? Mas então, por que o Paulo fala em frustração, se hoje a impressão que a gente tem é de que o Camões conseguiu o que ele queria? Vamos tentar responder logo depois do recado que as edições Sesc têm para você. Um olhar crítico sobre a arquitetura e a história urbana. É assim que Carmela Gross define seus trabalhos. A artista plástica e o curador Paulo Miada são autores do mais novo lançamento das edições Sesc, Terreno Baldio. Este livro, obra de arte, divide-se em duas partes. A primeira traz 24 desenhos produzidos em 1993 e retrabalhados digitalmente em 2023, especialmente para esta edição. A segunda parte traz uma ampla entrevista ilustrada, abordando as referências e influências de Carmela, além de sua relação com a cidade, seus habitantes e espaços. Quer saber mais? Adquira seu exemplar nas unidades do Sesc São Paulo e nas livrarias. Bom, e antes de voltar às armas e aos barões assinalados, eu queria dar um recado para você que é ouvinte aqui do 451 MHz. A gente sabe que você nos acompanha e agradece pela sua audiência. Mas será que você é um ouvinte entusiasta? Com apenas R$ 23 por mês, você contribui financeiramente para a realização do podcast e ainda tem o seu nome lido no fim do programa como forma de agradecimento. Além disso, você recebe uma assinatura digital da revista 451 e com ela tem acesso completo a tudo que a gente já publicou sobre o mundo dos livros no site e também nas newsletters.
e também outros conteúdos que a gente produz para quem ama livros, como por exemplo esse episódio especial. E se você virar um ouvinte entusiasta, você também ganha acesso ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 40% nas melhores editoras brasileiras. Então eu te convido a ir lá no 451.com.br e fazer a sua assinatura. E aproveita para explorar o nosso novo site, que está uma beleza e foi realizado com o apoio financeiro dos nossos leitores. Eu também quero te contar que todos os episódios do 451 MHz têm uma página de repertório lá no nosso site. Então, se você quiser saber mais sobre a entrevista, os episódios especiais, os melhores momentos da conversa e as curiosidades relacionadas ao tema, é só entrar na seção de podcasts do site da 451. Bom, retomando aqui, a gente estava com o Camões lá em Goa, salvando o manuscrito dos Lusíadas. Mas por que raios ele tinha ido parar em Goa? Eu preciso dizer que eu comecei essa história in media res, expressão latina que quer dizer no meio das coisas, no meio dos acontecimentos. Pois é, eu comecei o making-off dos Lusíadas pelo meio da história, usando a mesma técnica narrativa que o próprio Camões usou no livro. Então agora eu vou ser obrigado a fazer uma analepse, que é o que hoje a gente chama de flashback. Eu vou voltar no tempo para contar as coisas que aconteceram antes do Camões ir parar em Goa. A gente já falou en passant que o Camões gostava da vida boêmia. Em Lisboa, de volta de Marrocos, ele chegou a se envolver com agressores e assassinos. Vivendo na libertinagem, no meio das putas e dos marginais, ele se meteu em confusões com gente importante. Um desses episódios de violência, cujos detalhes a gente não conhece direito, acabou mudando a vida dele para sempre. Esse episódio não é muito bem claro, porque quem diz que matou, quem diz que, digamos, feriu com a espada o pescoço. Essa é a Maria Boquicchio. Ela contou que o Camões feriu um cara com a espada, foi preso na cadeia do tronco e condenado a trabalhar como escravo nas Índias. Só que ele acabou se safando. Escuta só. Uma coisa é certa, ele tinha que partir escravo para as Índias, mas ele conseguiu, não sabemos como, trocar, digamos, os seus dados, a sua identidade, com a identidade de um outro passageiro, e só assim conseguiu fugir para embarcar para as Índias Portuguesas. Em 1553, lá pelos 28 anos, ele embarcou para o Oriente nas caravelas que circunnavegavam a costa africana. Ou seja, ele percorreu a mesma rota que o Vasco da Gama pavimentou uns anos antes. Ele se deparou com a imensidão do mar, enfrentou ventos assustadores que poderiam romper as velas, ouviu toda a gritaria dos marinheiros, se molhou com chuvas torrenciais. Não à toa foi dessa experiência que surgiu a motivação definitiva para escrever os Lusíadas. E aqui, a palavra experiência é fundamental. Eu já falei que ele não era um poeta de gabinete, ou seja, ele extraiu da vida as coisas que ele escreveu. Vamos ouvir de novo a professora Sabrina. Sabe o que eu queria falar? Vamos pegar aquela famosa frase do Camoniana: nem me falta na vida honesto estudo, com longa experiência misturada. Vou repetir. Nem me falta na vida honesto estudo, com longa experiência misturada. Eu acredito que aí tem tudo que é, vamos pensar, o método, o que é a plataforma, o que é a operação, a concepção de escrita dele. Então, a noção de experiência, que é uma noção que importa uma filosofia que é estruturante e estrutural, né, no século XX, está aí, essa noção de experiência. Então, um poeta, né, vamos pensar que lê os 500, um poeta que inicia o Renascimento, vamos pensar o classicismo, mas que é esse poeta humanista, ele já percebe a noção de experiência como algo tão importante quanto a erudição. Então, essa frase dele, para mim, é a frase mais importante que há. E haja experiência. O Camões passou pela costa da Mauritânia e pela Ilha da Madeira, pelo Senegal, pelas Canárias, por todo o arquipélago de Cabo Verde e também pela Nigéria, sem falar no Golfo da Guiné, o Congo, São Tomé e Príncipe. Depois de ter dobrado o Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, ele passou por muitos outros lugares.
por Sofala, pelo Rio dos Bons Sinais e por Melinde, e finalmente chegou em Goa, na Índia. E de lá, ele ainda foi para Macau e depois para Ternate. Reza a lenda que foi em Macau, um território colonizado por Portugal, que hoje faz parte da China, que ficaria a gruta onde Camões escreveu uma boa parte dos Lusíadas. Não por acaso, muitos anos depois, o Paulo Henriques Brito escreveu um livro de poemas premiado que tem justamente esse título, Macau. Em 1567, o Camões já estava com uns 43 anos e entrou de gaiato no navio de um tal de Pero Barreto Rolim, tendo Moçambique como destino. O poeta queria voltar para Portugal e publicar finalmente a sua epopeia. O historiador português Diogo do Couto diz que nesse período ele sobrevivia apenas da esmola de algumas pessoas ou da ajuda de poucos amigos. Por isso é que o Paulo Henriques Brito falou em frustração. O destino dele foi muito diferente do que aconteceu com o Shakespeare, o grande poeta fundador da língua inglesa. A comparação foi feita pelo próprio Paulo Henriques Brito. E a gente contrasta com a vida de Shakespeare, deixa ser muito curioso. Shakespeare é um cara do interior, da pequena burguesia, que vai para Londres para ganhar vida, pinta a oportunidade de fazer teatro, ele começa a teatro, ganha dinheiro. Quando ele encheu a burra, o que ele faz? Se aposenta muito cedo, vai para a cidade dele, faz uma casa bem boa e passa a ser usurário, passa a ver de emprestar dinheiro, nunca mais publica nada. Ele volta para a cidadezinha dele, constrói uma baita de uma casa e passa a emprestar dinheiro a juros. Contrastar as duas figuras é muito interessante. Você vê por que o Shakespeare, de certo modo, nunca conseguiu, por mais que ele seja louvado, mas ele não faz parte de um mito nacional da mesma maneira como o Camões faz no caso de Portugal. É muito diferente. Nos 2 anos que ele passou em Moçambique, o poeta teria aproveitado para burilar, aperfeiçoar, melhorar os Lusíadas. Em 1570, finalmente ele conseguiu embarcar de volta para Lisboa, onde chegou no mês de abril. A ideia era publicar o livro assim que possível. Além do dinheiro para impressão, ele precisava da autorização da coroa e também da igreja, o que não era nada simples, já que Portugal, naquela época, era um dos principais palcos do Santo Ofício da Inquisição. E a Inquisição tinha poder de censura. Na verdade, muito mais do que isso, né? Ela tinha poder até de queimar as pessoas na fogueira, que era o que ela mais gostava de fazer naquela época. A gente sabe que o livro é lotado de versos de sacanagem, passagens eróticas e referência constante a deuses pagãos. O poeta se justifica no próprio texto, dizendo que tudo aquilo é ficção, uso retórico. Como diria outro português, fingimento. O frei Bartolomeu Ferreira, que foi o censor e revisor do texto, sugeriu algumas alterações aqui e ali, mas emitiu o alvará. Essa é uma das últimas cenas do filme Camões, de 1946. Os Lusíadas já foram com todas as licenças para o impressor. Nada foi cortado. Passei a noite e a manhã a lê-los e a minha cela ficou cheia de Portugal. Graças, meu bom frei Bartolomeu. Confesso que temia a censura. Sob o patrocínio de Dom Manuel, finalmente o livro foi publicado. Em março de 1572, na oficina de Antônio Gonçalves, saíam numa edição modesta os primeiros exemplares impressos do maior texto camoniano, Os Lusíadas. Mas não é que ele tenha se tornado um best-seller imediato. O sucesso dele é basicamente póstumo. Em vida, ele foi, na verdade, uma pessoa, uma vida muito difícil o tempo todo, até o final, e ele não teve todas as glórias que ele imaginava que teria em vida. Não ganhou dinheiro com o livro dele. Ao contrário do Shakespeare, ele não ganhou dinheiro. Ao contrário dos marinheiros do livro, o poeta não foi recompensado com a Ilha dos Amores. A glória literária também não veio, e o poeta passou seus últimos anos em dificuldades. Ele recebia uma renda modesta, que era paga de forma muito irregular, e ele provavelmente geria muito mal o próprio dinheiro. No dia 10 de junho de 1580, com 55 ou 56 anos, Camões morre, provavelmente de complicações da sífilis. No filme de 1946, ele se despede da vida e de Portugal com um discurso comovente. A má fortuna. Sim. Tudo que eu amei morreu.
Leonor, Catarina, Dinamite, ela e os meus amigos. Todos os meus amigos morreram. Até esta terra que eu cantei, parece que vai ter a mesma sorte. Tudo que eu amo morre. Má fortuna, má fortuna. O Camões morreu pobre, solitário e sifilítico, mas para a poesia dele, a Inês ainda não era morta. A glória veio, mas na posteridade, como disse o Paulo Henriques Brito. E século após século, o poeta, sua vida e sua obra foram apropriados pelo Estado português, que colocou nele as coroas de louro, a armadura, os cabelos encaracolados de estátua grega daquele retrato oficial que foi feito no século XVII. Seus restos mortais, ou o que se acredita serem a sua ossada, foram transportados de uma vala comum para o Mosteiro dos Jerônimos, honra máxima para os grandes heróis de Portugal. O que foi feito dele, a imagem que a gente tem hoje do poeta, é um produto do que fizeram dele ao longo da história, séculos depois dele ter passado por aqui. Felizmente, o Império Português já não existe mais, mas a obra do Camões ainda está aí de pé para a delícia dos leitores. A perspectiva contemporânea nos permite ler Camões de muitas maneiras diferentes, conforme o tempo e o espaço em que estamos. A professora Sabrina fala muito bem sobre isso. Eu gosto muito de um momento de um livro, que é o da Dulce Maria Cardoso, que se chama Retorno, em que o professor de literatura portuguesa, lá de Angola, no auge da Revolução, né, ele vai e queima os Lusíadas. Ele queima os Lusíadas e está lá no Retorno, e ele fala na língua e mostra para os alunos que a língua não é a pátria, né? Então, eu julgo ser absurdamente importante a gente desvincular a ideia de poesia e de nação. Eu acho que a nação é uma criação do século XIX, as literaturas como a representação da nação foi um discurso nacionalista, ufanista, de um outro tempo. E o que me importa sempre é essa noção, o que é de bom são as diásporas, são o que aconteceu com essa língua, é o português, né? É o quimbundo, me interessam essas transformações. E ela ressalta que muitos desses críticos da ideia de lusofonia são camonianos. Camões não é o que o romantismo vendeu, como se fosse Camões. Camões não é o que o Salazar vendeu. A gente precisa lembrar que o Salazar, um ato de censura, ele tirou a Ilha dos Amores dos Lusíadas, ele arrancou e vendeu os Lusíadas como se fosse, né, essa mitologia do país que vai além mar, esse país que não é pequeno, esse país, né, que é um desbravador, que leva a fé católica, que leva a cultura, que leva a língua. Então isso interessa, essa ideia de nação, a esse tipo de poder, esse poder, né, que no caso aí é autoritário, da ditadura. Então não é esse Camões que me interessa. O Paulo Henriques Brito chama a atenção para o final dos Lusíadas. Segundo ele, o livro termina numa nota amarga. A Máquina do Mundo, no caso do Camões, é uma espécie de um globo terrestre, a gente imagina, no qual você vê o mundo inteiro, né, no passado, no presente e no futuro. E nesse momento, então, há uma espécie de uma recapitulação da história do colonialismo português e há um prenúncio das glórias futuras. Esse episódio é mais perto do final, e no final do livro temos essa estranhíssima entrada em cena de um poeta dizendo: por que eu não ganho dinheiro com isso? Por que ninguém me dá valor? Que adianta fazer um poema da nossa nacionalidade se ninguém me reconhece, né? E o poema termina assim numa nota muito amarga, né? Muito diferente da glória do país que ele está fazendo. Já o Gregório viu uma certa malandragem na escolha que o Camões fez ao escrever os Lusíadas.
um sujeito que escreveu numa gruta e que levou um livro agarrado num naufrágio. Para mim, essa é a história dos Lusíadas mais interessante do que as conquistas de Portugal. As conquistas, para mim, são um pretexto para ele ganhar o dinheiro do rei. Ele não ganharia se não fosse isso. Ninguém ganharia um dinheiro do rei para escrever sobre as conquistas amorosas. Então, eu acho que o tema dos Lusíadas era uma maneira dele se manter com a escrita, coisa que ele conseguiu no fim da vida, parcamente, mas conseguiu. E hoje tem releitura de Camões que faz todo sentido, tem que reler e tem que criticar mesmo. Dele como sendo colonialista, racista contra mouros, né? Supremacista até, a gente vai falar. E assim, ele era um homem do seu tempo, o tempo era esse, precisamente. Seja como for, o tempo era esse, e para o Gregório, nesse tempo, não havia homem mais sensível ao outro, à alteridade, do que o Luís de Camões. Então, eu não tenho dúvida de que ele era, dentre os homens do seu tempo, o mais sensível justamente à alteridade. Aquilo ali era o máximo que você podia ser de sensível à alteridade. Não tem como ser mais do que aquilo, mais sensibilidade. Então, o livro foi adotado, sim, por pessoas colonialistas, racistas, supremacistas, com certeza. Ele serviu a um propósito de Portugal supremacista, claro, mas eu não acho que a pena de Camões tivesse essa intenção colonizadora. Eu acho que ele era, sobretudo, interessado no outro, sabe? No amor, como quase todos os poemas dele falam disso, mas também na viagem, no encontro com a diferença e na língua. Acho que era um cara muito apaixonado pela língua. O intrigante, talvez, é que apesar de toda a discussão que ela possa suscitar, essa instrumentalização da obra do Camões não serviu de muita coisa na prática. Eu trago de volta para a roda o Paulo Henriques Brito. Portugueses, eles tinham uma autoimagem lá em cima, né? O Camões joga Portugal lá em cima, né? E a história foi muito cruel para Portugal. Portugal, ao longo da minha adolescência, da minha juventude, que eu vi foi Portugal sendo reduzido, perdeu eu tinha meus 12, 13 anos, quando Portugal perdeu as colônias na Índia, e eu já estava com meus 20 e tantos anos quando vi a Revolução dos Escravos, né? E Portugal, quando eu era menino, era sinônimo de atraso, ditadura, né? Era um país que não era uma potência colonial mais. Então, a leitura do Camões me alertou para esse choque, né? Aí eu comecei a entender aquela frustração, né? Que tá na pessoa também, está em boa parte da literatura portuguesa, né? Esse choque do que é você ter uma autoimagem e ter um passado supostamente glorioso e se ver reduzido a um país, a uma não potência, a um país insignificante no panorama internacional, né? Então foi isso também uma das coisas que a leitura do Camões me proporcionou. E até aqui no Brasil, o nosso poeta entrou na disputa política. Um pouquinho depois do Salazar censurar o Camões, aqui no Brasil ele foi usado para denunciar a censura prévia que a ditadura militar estava impondo à imprensa. Naquela época, havia agentes de censura dentro das redações de jornal. Eles liam a edição inteira antes dela ir para a impressão. E mudavam e mandavam retirar as notícias que não eram do interesse dos ditadores. A saída encontrada pelos editores do jornal O Estado de São Paulo foi publicar poemas do Camões no lugar das notícias censuradas. Isso mesmo, no meio do noticiário de política do Estadão, você encontrava trechos dos Lusíadas. Senhoras e senhores, boa noite. A Agência Nacional, no Ministério da Justiça, passa a falar diretamente do Palácio Laranjeiras para um importante comunicado do governo federal ao povo brasileiro. No dia 13 de dezembro de 1968, que é a data do AI-5, o ato institucional que revogou os direitos civis e endureceu a repressão e a censura, o Estadão publicou os primeiros versos dos Lusíadas numa página de destaque. O fato é que até janeiro de 1975, mais de 1000 matérias foram censuradas, e nesse intervalo o Estadão acabou publicando 2 vezes a íntegra dos Lusíadas. O Rui Tavares, que é escritor e historiador e hoje ocupa o cargo de deputado na Assembleia da República, conta que os 500 anos do poeta foram motivo de disputa no parlamento português. Ele contou essa história durante uma das participações que ele fez na Feira do Livro em São Paulo em junho de 2024.
Vamos ouvir. Isso está a dar origem a uma divisão esquerda-direita. Lá em Portugal, em que a direita, por exemplo, verberou a esquerda por não há comemorações dos 500 anos de Camões, esqueceram Camões, esqueceram a língua de Camões, aquelas coisas do costume. Então, no outro dia, eu fui à formulação no plenário da Assembleia da República em Portugal, que se chamam as declarações políticas, é basicamente cada deputado vai lá e fala do que entende. Então decidi falar de Camões. Curiosamente, passado 30 segundos, a bancada da extrema-direita suspirava. Porque não queriam, quer dizer, literatura, não é? Quer dizer, era uma coisa chata. Só ficaram assim mais certinhos nas cadeiras deles quando eu disse, então, senhores deputados, não querem ouvir falar de Camões? O Rui Tavares aproveitou para lembrar também uma história curiosa envolvendo Camões e um rapaz indonésio, que não se sabe se era amigo ou amante do poeta. Curiosamente, hoje em dia a Indonésia é um dos países cujos habitantes mais migram para Portugal, para trabalhar na pesca, que é um setor essencial da economia e da cultura portuguesa. Camões, quando morreu, o único amigo dele era um amigo estrangeiro, e aliás indonésio, não se sabe, chamado Jau, quer dizer que era da ilha de Java. Não se sabe se ele era escravo, se era amigo, se era filho adotivo, se era amante. Há teorias para todos os gostos, como vocês imaginam, mas o que a gente sabe é que lá do lado da cabeceira do Camões estava só um fiel amigo, que era o Jau da ilha de Java, Indonésia. O Rui Tavares faz um aceno para que os portugueses de hoje tratem os indonésios com a mesma hospitalidade que o Jau dedicou ao Camões. A poesia do Camões tem um sabor especial para nós brasileiros. Segundo o Paulo, o português que o poeta falava provavelmente era muito mais próximo do português falado no Brasil de hoje do que o que se fala atualmente em Portugal. Segundo ele, a métrica dos poemas do Camões só fecha quando lida no nosso sotaque. O pessoal em Portugal foi comendo as vogais, e o nosso, de alguma forma, se manteve no ritmo certo, entre aspas. Ó glória de mandar, ó vã cobiça desta vaidade a quem chamamos fama, ó fraudulento gosto, que se atiça com uma aura popular que honra se chama. Que castigo tamanho e que justiça fazes no peito vão que muito te ama. Que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldades neles experimentas. Esse é o motivo, aliás, pelo qual a gente chamou a atriz Maria Manuela, que tem esse nome tão português, mas é brasileira, para fazer as leituras do episódio de hoje. Uma característica do português de Portugal hoje é que ele se assemelha muito ao inglês sob um determinado aspecto. Em cada palavra, uma sílaba, no máximo duas, recebem acentuação. As outras todas são átonas, completamente átonas e praticamente sem vogal. A vogal passa a ser neutra. Um português, quando fala confortável, ele fala confortável. Tem uma sílaba, uma vogal que aparece aí, que é o A. As outras todas não são vogais confortável. Como em inglês falando comfortable, né? Só tem uma vogal aí, que é o O, comfortable. O resto é tudo embromado, só tem consoante, né? Pois bem, no Brasil esse processo não aconteceu, né? Por isso que quando o brasileiro vai aprender inglês, ele fala I'm very comfortable, né? E o americano não entende o que ele está falando, porque confortável não é nada em inglês, é comfortable, né? O português se aproximou do inglês sob esse aspecto à medida que foi perdendo as vogais átonas. Segundo ele, esse fato fica explícito logo no primeiro canto de Os Lusíadas. O primeiro verso do Lusíadas, por exemplo, que é as armas e os brões assinalados, né? Tem 8 sílabas bem contadas aí. O que acontece? Na hora de você versificar, você tenta brasileirar a pronúncia. O curioso é que nós, brasileiros, como para nós as sílabas átonas são perfeitamente desenvolvidas, a gente tem um repertório menor, não tem mais contraste entre O e O e E nas átonas, né? Mas, enfim, a gente tem pelo menos 5 vogais bem desenvolvidas nas átonas. A, E, I, O e U, né? Então, o que acontece? No Brasil, a gente lendo Camões da nossa maneira normal, brasileira de falar, dá 10 sílabas certinho. A gente não tem que forçar barra nenhuma, né? As armas e os barões assinalados. A gente fala barões, não fala brões. A gente fala assinalado, não fala assinalado, né? Então, para nós, a gente lendo em português brasileiro, não há problema nenhum, a métrica fica perfeita. Como a gente pode ver, não faltam bons motivos para ler Camões em Portugal nos dias de hoje. E no Brasil também não.
A gente pediu para os nossos entrevistados que respondessem aqui para o 451 MHz por que ler Camões no Brasil do século XXI. Para o Paulo Henriques Brito, a razão de revisitar a obra do Camões reside no simples prazer de se deleitar com a técnica rigorosa do poeta. Ele é um grande poeta, escreve muito bem. Ele fez um poema épico que é a última grande epopeia do Ocidente. Como eu comentei, já é um poema estranho, já tem umas coisas que não estão na epopeia convencional, mas muito, muito bom. Tem um poder narrativo impressionante, né? E ele vai fazer isso tudo dentro de uma poesia que é tecnicamente perfeita, né? E para tirar a prova disso que falou o Paulo, o Gregório faz uma sugestão. Um bom motivo para ler o Camões talvez seja aprender a amar a nossa língua com todas as suas especificidades que ela tem e se apaixonar pelo soneto também. Ler em voz alta, acho que é uma boa maneira de começar a ler Camões. Ler em voz alta, e olha que coisa gostosa, que coisa sonora, que coisa cheia de swing, exatamente, que coisa metricamente perfeita, harmônica. Já a professora Sabrina continuou no entendimento mais filosófico da coisa. A gente precisa ler Camões simplesmente porque o Camões foi Camões. Tem essa resiliência imensa, né? Esse sujeito, assim, que sofreu, a política atravessou o corpo dele, e ele era um amador e continuou amando, né? Com todas as intempéries, as violências, com as errâncias, como que ele teve que deixar, né, dividido, né, em restos, morrer miserável, né, uma vida miserável, e foi preso durante tanto tempo. Então, na prisão, escrever, e que de dentro de uma cela continuava acreditando na força da poesia. A Maria Boquicchio se preocupou em frisar a importância do Camões como um tradutor da condição de nós como seres humanos. Camões é um grande clássico da modernidade. Camões foi contemporâneo dos seus contemporâneos e nosso contemporâneo. Ler Camões hoje, ler Camões sempre, porque o que nos ensina Camões não tem importância se os seus sonetos têm um sistema métrico fechado, não escrevem verso livre. A sua epopeia é uma epopeia que não é datada, parece a epopeia da globalização do mundo de hoje. Ler Camões hoje porque ele retrata o teatro do mundo. E o teatro do mundo não tem espaço, não tem confim, não tem tempo, não tem língua, não tem geografia. Já da minha parte, eu prefiro citar um outro poeta, que é o autor da primeira citação do Camões que eu ouvi na minha vida quando eu tinha lá uns 7 anos de idade. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. E assim chegamos ao final desse episódio especial do 451 MHz sobre os 500 anos de Luís Vaz de Camões. O 451 MHz é uma produção da Associação 451. Eu, Paulo Werneck, sou o responsável pela direção geral. Os responsáveis pelo roteiro e pelas entrevistas são a Clara de Alencar e o João Gabriel Passos. A produção é do Maurício Abad. O episódio contou também com a colaboração dos nossos editores Beatriz Muilaerte e Amaury Arraes. A narração dos trechos foi feita pela Maria Manuela. A gravação da minha locução foi feita no estúdio Tiranossom. A edição e a sonorização são da Cláudia Holanda, e a finalização e a mixagem são da Ana Sucha. A arte desse episódio foi feita pelas designers da 451. E tudo isso foi feito com o apoio inestimável da redação da 451. Vamos atentar para a sintaxe dos paulistas e o falso inglês relaxe dos surfistas. Mas antes da gente se despedir de verdade, eu não poderia deixar de agradecer nesse episódio especial a todos os nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente com a realização do podcast. Com apenas R$ 23,00 por mês, você contribui financeiramente para a realização aqui do podcast e ainda tem o seu nome lido no final do programa como forma de agradecimento. Além disso, você recebe uma assinatura digital da revista 451 e com ela tem acesso completo a tudo que a gente já publicou sobre o mundo dos livros no site e nas nossas newsletters, e também vários outros conteúdos que a gente produz para quem ama livros, como este episódio especial.
E se você virar um ouvinte entusiasta, você também ganha acesso ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 40% nas melhores editoras brasileiras. Então, muito obrigado a Adriana Teixeira, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Alexandre Vidal Porto, Ana Carla Dias Braga, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, André Viana, Camila Sardenberg, Carmen Manuel Almeida Biscardi, Célio Braga, Cristiane Gonçalves dos Reis, Cristiane Boulos, Cláudia Penteado, Cíntia Vasconcelos, Diana Radomiller, Diane Maia, Elisa Von Handel, Érica Giordino, Fábio Calvão, Fernanda Calef Barbeta, Flávia Cristina Aparecida Silva, Guilherme Sorgini, Gustavo Senechal, Rayesha Benevenuto e Souza, Jaime Mendes, José Osmar Azevedo Carneiro, Kellen Gutierrez, Leila Lima, Lúcia Guimarães, Luísa Plastino, Luiz Antônio Timóteo Nicoliero, Luísa Franco, Márcia Cristina Fraguas, Marcos Apóstolo, Maria Bertrand, Maria de Lourdes Maciel Silva Silva, Maria do Carmo de Almeida Sampaio, Maria Filomena Gregória, Maria Paula Barbosa, Maria Rosalina Silva, Mário Rick Fernandes, Marisa Werneck, Matheus Novaes Dias, Mauro Stein, Murilo Carvalho, Paula Fontana Fonseca, Paulo de Camargo Duarte, Pedro Cogo, Poliana Preto, Miranda Catrim, Priscila Valverde de Oliveira Vitorino, Regina Gomes Sodré, Renata Campos Salles Moraes Abreu, Rodrigo Bittar, Rodrigo dos Santos Crepaldi, Rodrigo Moura, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Samuel Valim Bolonha, Tereza Bunte de Carvalho, Thiago Barreto, Valéria Midena, Valessa Lopes Baldim, Vitor Hugo Siqueira, Vitor Ribeiro, Vivian Lembo e Veena Guimarães Machado Pimentel. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao final deste episódio especial narrativo do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 6 de setembro. O 451 MHz é uma produção da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.